Olá, amigos do Neurorádio em Pauta, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a MOGAD, as doenças causadas pela presença do anticorpo anti-MOG, ou seja, o anticorpo contra a glicoproteína da mielina dos oligodendrócitos, uma oligodendropatia. Se você ficou em dúvida sobre esse tema, se você quer saber mais, você precisa assistir esse vídeo. Então continua comigo e antes da gente começar, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações e ficar por dentro de tudo que está acontecendo aqui. Vamos lá? Então o tema de hoje vai ser a neuroimagem na MOGAD. E o que a gente já sabe sobre esse tema? Na verdade é um tema que está em construção. A gente tem descoberto cada vez mais padrões de imagem e alterações relacionadas à presença desse autoanticorpo. Mas a gente precisa entender um pouquinho melhor o que está acontecendo no cérebro fisiopatologicamente e também qual é o aspecto de imagem mais característico. Durante esse vídeo a gente vai conversar um pouco sobre esses principais padrões que têm sido descritos na literatura. Mas tudo que a gente está falando aqui, amanhã já pode ser diferente e ano que vem certamente a gente vai ter que atualizar esse conteúdo. Vamos começar então. O autoanticorpo anti-MOG, ele é feito contra a glicoproteína da mielina, da bainha de mielina do oligodendrócito. Portanto, ele é uma doença do oligodendrócito. Quando a gente pensa na NMO, que é uma doença do astrócito, que é determinada por um anticorpo contra os canais de aquaporina 4, a gente vê que são doenças diferentes, autoimunes, mas que acometem células da glia diferentes. Mas podem ter representações sistêmicas muito semelhantes. Então, quais são os principais padrões de imagem que a gente vai falar hoje? A gente vai falar do ADEM, a gente vai falar das neurites ópticas, a gente vai falar das lesões tumefativas cerebrais e das lesões extensas de medula, principalmente as que pegam o cone medular. E quem são esses pacientes que são candidatos a ter a doença MOGAD, as doenças relacionadas à presença do anti-MOG? As crianças, quando a gente pensa nas crianças que têm neurite óptica, principalmente nas que têm ADEM, afinal ADEM é uma doença mais comum nas crianças. As lesões com aspecto desmielinizante, que são tumefativas do encéfalo, mas que não conseguem fechar critério diagnóstico nem para esclerose múltipla, nem para neuromielite óptica. Qualquer neurite óptica, isso a gente está falando de qualquer, mas desde que elas sejam extensas, principalmente as intraorbitárias. E aí eu deixei aqui uma dúvida se o crion, que a gente acompanha como crion, como neurite óptica de repetição, na verdade não poderia ser uma doença relacionada ao anti-MOG, o quanto a gente tem dosado isso nesses pacientes, e naqueles pacientes que têm uma síndrome sugestiva de NMO com mielite extensa, com neurite extensa, mas que na verdade tem o anticorpo negativo. Nesses a gente também possivelmente tem que prosseguir a investigação diagnóstica para procurar o anticorpo anti-MOG. E esse gráfico é muito legal, é um artigo do grupo do Douglas Sato, pesquisador brasileiro que está muito envolvido na descoberta tanto do anticorpo anti-NMO, anti-AQP4 quanto o anti-MOG, que mostra como a doença do anti-MOG permeia todas essas alterações clínicas e radiológicas que a gente vê em síndromes desmielinizantes jamais estabelecidas. Então, está presente na neurite óptica, está presente nas encefalites, está presente no ADEM, está presente em pacientes que são AQP4 negativo e também está presente nas mielites. Então, começando a nossa análise de caso, a gente vai falar primeiro desse paciente aqui que tem 15 anos, que se apresentou com cefaleia, vômitos e crise convulsiva. É um caso cedido pela doutora Cláudia Vasconcelos aqui do Rio de Janeiro. Quando a gente olha essa sequência de imagem, são todas cortes axiais da sequência FLAIR. Então, a gente vê áreas de hipersinal, córtex subcortical, localizadas bilateralmente, a maior na região parietal à esquerda, mostrando esse acometimento difuso e complexo também do córtex cerebral de forma difusa no parênquima cerebral. Corroborando esses achados, a gente vê que no T2 também a lesão córtex subcortical não tem tanto realce pelo meio de contraste nessa sequência T1 pós-contraste. O que é de interessante nesse caso, um menino jovem que teoricamente tem um padrão de ADEM, clinicamente e radiologicamente, mas que 3 meses depois aparece com um quadro de neurite óptica à esquerda. E como a gente vê essa neurite óptica? Isso aqui é uma sequência STIR no plano coronal, aqui a gente vê o nervo óptico direito fino, com a bainha de mielina hiperintensa, o líquor é hiperintenso, e desse lado a gente vê um nervo óptico alargado, com um sinal hiperintenso, a gente nem vê bainha de mielina por conta do efeito tumefativo do nervo, que estava inflamado. Então, característica de neurite óptica à esquerda. Então, a gente tem um paciente que teve um ADEM e que depois evoluiu com uma neurite óptica. Não é o que a gente quer habitualmente. E aí eu vou perguntar para vocês quem é o ADEM.
Quem é o Adem que a gente conhece, que a gente estuda e que já mudou de classificação e de definição ao longo do tempo à medida que a gente vai conhecendo melhor as doenças. A gente sabe que o padrão radiológico do Adem são lesões tumefativas córtico-subcorticais, normalmente bilaterais e simétricas, que podem pegar tanto a região mais superficial quanto a região profunda, substância cinzenta profunda. Mas na verdade a gente tenta buscar uma causa para esse Adem e muitas vezes a gente não determina. A gente não sabe se teve uma infecção prévia, a gente não consegue determinar um padrão de vacinação anterior a essa desmielinização difusa do sistema nervoso central, que pode pegar inclusive a coluna, a medula. E aí, quando a gente pensa na história evolutiva do Adem, a gente tem que lembrar que ele já foi considerado como a esclerose múltipla das crianças. Era o início da esclerose múltipla. Depois disso, a gente começou a se questionar se não era uma doença diferente, se realmente não virava esclerose múltipla, são coisas diferentes. São eventos desmielinizantes, mas que têm causas e cursos diferentes. E no início ele era para ser único, depois ele se tornou remitente recorrente. Esse remitente recorrente, será que não é o padrão do anti-MOG que a gente procura? E aí, de interessante, tem sido feitos várias associações, vários estudos mostrando associações entre a presença do anticorpo anti-MOG com o padrão de Adem. E esse estudo desse ano da JAMA Neurology de uma coorte canadense mostra que em menores de 11 anos, 40% dos pacientes, das crianças, tiveram associação do Adem com o anti-MOG positivo. Então, na verdade, a gente pode estar frente a uma nova doença que a gente vai ter que entender melhor o que está acontecendo. Ou não. Esse outro artigo aqui de 2018, mostrando a fisiopatologia da doença, também traz esse questionamento. Será que a gente está vendo o anti-MOG como causa, levando a desmielinização, levando uma doença do oligodendrócito? Ou será que a gente está vendo que existe um insulto desmielinizante, que a gente ainda não conseguiu definir qual é o trigger correto? A partir disso, a gente tem destruição da mielina, e dessa destruição da mielina é que o corpo gera esses anticorpos anti-MOG referentes à exposição do antígeno da mielina. A gente está nessa dúvida de causa-consequência, mas muito provavelmente é a causa da doença e não somente uma consequência dela. O segundo padrão que eu queria conversar com vocês é sobre a neurite óptica. As neurites ópticas, neurites extensas, são bastante sugestivas de anti-MOG também. Então reparem nesse caso, aqui é um T2 com supressão de gordura no plano axial. A gente vê aqui o nervo óptico em toda a sua extensão. Então aqui nessa região mais intraorbital ele tem um sinal hiperintenso, bilateral, tem uma redução da proeminência da bainha licórica por conta da inflamação, com intensa captação de contraste nessa sequência T1 pós-contraste. E aí, como esse paciente evoluiu? Com atrofia. A gente olha aqui o mesmo T2 e a gente vê que o nervo óptico agora está fininho, a bainha licórica está muito alargada porque houve perda tecidual desse nervo secundário à neurite, ele ficou com sequela. Esse caso aqui, vocês já viram no vídeo do diagnóstico de NMO. Veio o anticorpo anti-AQP4 positivo. Então ele fechou a clínica da síndrome NMOSD. Se você ainda não viu esse vídeo, aproveita, clica aqui e assiste no vídeo, porque ele é bastante interessante, a gente fala sobre os critérios diagnósticos lá. Mas, na verdade, o que eu trouxe é para mostrar que o padrão de neurite óptica também tem que fazer a gente pensar que pode ser um anti-MOG positivo. A gente sabe que é uma lesão tumefativa do nervo, mas será que a gente consegue determinar a causa? Ou seja, o exame do neuroeixo me traz informações adicionais para que eu possa pensar que eu estou frente a um caso de neurite óptica? Talvez sim, talvez não. Será que traz informações para pensar que eu posso estar frente a um caso de esclerose múltipla? Normalmente as neurites extensas e bilaterais não aparecem na esclerose múltipla, elas aparecem mais na NMO. Mas e aí? A gente tem que pensar no anti-MOG? Sim, principalmente se vier um anticorpo anti-AQP4 negativo. Então, essas aqui são imagens da literatura mostrando que também é possível neurite óptica de quiasma, que normalmente é descrita para NMO, e esse padrão de inflamação bem significativo que tem captação e edema também na gordura ao redor do nervo óptico, aquela gordura que fica intraconal na órbita. Então, a localização da lesão é uma lesão intraorbitária, que tem mais de 2/3 de extensão, é bastante sugestivo, e pensar nessas neurites ópticas, o quanto a gente tem que começar a testar esses pacientes para o anti-MOG positivo, porque pode ser uma doença somente do nervo óptico causada pela presença do autoanticorpo. O terceiro aspecto de imagem que eu quero falar é sobre as lesões tumefativas. As lesões tumefativas a gente tem que pensar que elas são estranhas. Por quê? Existem alguns padrões que a gente já conhece dentro das lesões tumefativas e outros que a gente está descobrindo que podem estar relacionados ao anti-MOG. Então esse é um caso cortesia também da doutora Sonisa Alves Leon, aqui do Rio de Janeiro, que mostra que no T2 axial, uma lesão hiperintensa, predominantemente subcortical, a gente não vê um envolvimento cortical tão significativo quanto no primeiro caso de Adem. Ela tem uma captação totalmente salpicada interna da lesão pelo meio de contraste, e na sequência Valera a gente vê esse mesmo aspecto do T2. Eu quero voltar lá no T2 agora e quero que vocês percebam aí no detalhe da tela
como ela tem esse aspecto mais hiperintenso, é uma lesão heterogênea. Ela parece que tem áreas císticas de permeio, e esse cístico pode ser necrose também, mostrando que tem talvez uma área de destruição tecidual mais significativa. E essa área de destruição tecidual mais significativa pode estar implicada sim na presença de um óculo de corpo que leve, como a gente pensa lá no mecanismo fisiopatológico do anemia, uma ativação da cascata de complemento com dano tecidual mais significativo. Continuando a análise desse caso, a gente vê que na lesão infratentorial, no segmento infratentorial, tem lesão hiperintensa no flare, aqui e aqui, na margem anterior da ponte, que capta contraste, e na região periventricular, junto ao quarto ventrículo. Isso aqui é extremamente sugestivo de esclerose múltipla. Se você olha uma lesão dessa, você vai ter como primeiro diagnóstico diferencial a esclerose múltipla, lesão infratentorial captando contraste, bem sugestivo. Quando a gente olha o SWI, aqui a representação do flare da lesão no mesmo plano, a gente vê que tem vasos passando de permeio à lesão. Ou seja, não há uma destruição tecidual. Isso é importante, por exemplo, na lesão tumefativa, para a gente fazer o diagnóstico diferencial com um tumor. Um tumor de baixo grau, usualmente a gente não vê esses vasos passando de permeio à lesão. O que a gente tem que pensar aqui como um importante diagnóstico diferencial são os linfomas do sistema nervoso central. Os linfomas do sistema nervoso central, eles têm esse vaso passando e eles podem parecer como essa lesão tumefativa. Um grande importância do diagnóstico diferencial aqui é a difusão. A sequência de difusão vai ter restrição no linfoma e nas placas tumefativas usualmente não existe restrição de uma forma tão global como existe nos linfomas. E aqui, para a gente lembrar lá das sequências avançadas, se você ainda não assistiu o vídeo do DTI, isso também é uma ótima oportunidade para você terminar aqui, ir lá e clicar no vídeo e entender como funciona o mapa de anisotropia fracionada. Aqui eu estou mostrando para vocês que desse lado, a gente está vendo em vermelhinho as fibras que vão de um lado para o outro, com orientação lateral, e aqui a gente está vendo que houve uma perda da coloração nessa região, e portanto a perda da coloração faz com que exista perda da integridade do trato de substância branca e seja um aspecto sugestivo também de acometimento de substância branca, que a gente já estava vendo nas outras sequências. E não parava por aí. Essa paciente, na sequência T2, mostra um sinal hiperintenso no quiasma, que captava contraste na sequência T1, mostrando uma neurite de quiasma, associado a uma pequena lesão hiperintensa no T2, na cordão anterior da medula cervical, que tinha uma tenda em captação pelo meio de contraste. Então, essa lesão aqui medular, por exemplo, também é característica de esclerose múltipla, menos de um corpo vertebral, cometendo claramente o cordão anterior. A lesão da neurite, claramente característica de anemia. Então, o que essa paciente tem? Complexo, né? Ela tem características de uma dessas, tem características de outra, e tem uma lesão tumefativa que não é muito característica de nenhuma das duas. Porque, na verdade, o que a gente busca de lesão tumefativa na NMO é uma lesão profunda. Ela normalmente é localizada na substância branca profunda, junto ao corpo dos ventrículos laterais, porque é onde estão os canais de apocrina 4. Então, ela tem um aspecto combinado de lesões que não deixa fechar critério diagnóstico para nenhuma das duas. Então, quando a gente olha as lesões tumefativas, a gente tem que pensar em como está sendo aquele padrão de apresentação de realce. Aqui a gente vê um exemplo da literatura, essa lesão aqui extremamente parecida com o que eu acabei de mostrar para vocês, e a gente sempre vai pensar, conseguimos determinar a causa? Viu como é complexo? Quadro clínico extremamente complexo, com lesões de um polo e de outro polo de doença. E a lesão é estranha? O que a gente espera de uma lesão tumefativa? A gente espera que ela tenha um realce periférico que seja a banda de progressão da inflamação. O ADEN normalmente é um realce mais periférico, irregular. A esclerose múltipla é uma lesão irregular. Normalmente, né, as lesões maiores, elas são com um realce anelar. O realce anelar incompleto, que é classicamente descrito para doenças desmielinizantes. Só as lesões menorzinhas, os foquinhos mais, é que tem aquele aspecto mais nodular de realce. E por que a gente está vendo um realce dentro da lesão? É estranho. Não é o que a gente está habituado dentro de um padrão de desmielinização. E aí, se ele tem esse acometimento, que é justacortical e não profundo, para a gente pensar em NMO, com esse realce salpicado, é um tipo de alteração que a gente tem que pensar realmente que pode estar relacionado à presença do anticorpo antimóvel, como era esse caso. E por último, o quarto padrão que eu queria conversar com vocês é sobre as lesões medulares extensas. As lesões medulares extensas, caracteristicamente, com mais de 3 corpos vertebrais, aparecem na NMO, na síndrome de NMO. No entanto, quando a gente pensa no acometimento torácico, médio, aqui,
acometendo o cone medular, a gente não tem como não pensar na presença também do anticorpo anti-MOG. Então, essas lesões extensas de medula dorsal inferior, pegando o cone medular, como a gente vê aqui nessa sequência externo plano sagital, corroborado pela localização mais central, com um pouquinho de acometimento posterior, como a gente vê aqui nos cortes T2 axiais, a gente tem que pensar também no anti-MOG. E aí, de novo, esse aqui é um aspecto da literatura que traz algumas informações adicionais. A gente sempre tem que tentar determinar se existe causa no restante do exame do neuroeixo, mas se existe também associação com outras doenças. Essa paciente que eu trouxe o caso, por exemplo, é uma paciente lúpica, que apareceu com uma mielite. Será que ela tem associação com o anticorpo QP4? Infelizmente, a gente não consegue dosar, e isso é vida real. A gente não consegue dosar os anticorpos. É caro e é difícil. Mas será que também pode ser anti-MOG? Na verdade, ela tinha um padrão muito parecido com o anti-MOG, mas não tem como a gente afastar a NMO, nem como confirmar o anti-MOG. Na verdade, a gente vai permanecer com essa dúvida. E um aspecto interessante que a literatura destaca também para a presença dessas mielites extensas é o aspecto salteado. Então, aqui a gente vê uma mielite grande, cérvico-torácica, mas tem um outro trecho de acometimento aqui que a gente vê com um hipersinal na sequência T2. Então, uma mielite inespecífica, que na verdade pode ser NMO, a gente não tem muito critério para definir, a gente busca essa presença do acometimento mais distal de cone medular, essa presença de lesões grandes salteadas e esse acometimento intenso do H medular como padrões que seriam mais sugestivos de MOG por imagem. Então, para a gente levar para casa e pensar quando a gente tem que dar um estalo na nossa cabeça e suspeitar da presença do anticorpo anti-MOG. Quando a gente vê ADEM, e aí a gente está falando principalmente em crianças, com a mielite que tem um extenso acometimento medular, como eu acabei de mostrar, nas neurites ópticas de repetição e também aquelas longas com extensão, principalmente as intraorbitárias, e nas lesões cerebrais tumefativas, quando a gente não consegue determinar critério nem para esclerose múltipla nem para NMO, quando a gente olha para a lesão e fala assim, tá estranho. Ela parece que é desmielinizante, mas eu não estou conseguindo definir o que poderia estar causando aquilo ali. E, clinicamente, isso aí vocês vão saber melhor que eu, normalmente os pacientes, apesar do aspecto de imagem e apesar da clínica ser importante, eles têm uma melhor recuperação do que o que a gente espera para os pacientes que têm o AQP4 positivo. E por último, eu queria falar sobre esse aspecto clínico, que vocês vão saber melhor que eu. Na verdade, os pacientes têm uma recuperação clínica melhor do que o que a gente vê nos pacientes que têm o AQP4 positivo. Esse artigo saiu esse ano também com uma orientação de como a gente deve pesquisar o anti-MOG. Então, sempre começar pela esclerose múltipla, é a mais comum, é a que a gente entende mais e é a que aparece com mais frequência. Então, as síndromes clínicas são muito parecidas. Na verdade, a gente tem um padrão típico de ressonância já bem estabelecido e a banda oligoclonal no líquor, em geral, é positiva em 90% dos casos. Se isso aqui não preenche, a gente pode, de repente, pesquisar em NMO se tiver alguns critérios, como a de mielites extensas, as neurites ópticas graves e lesões cerebrais atípicas. Normalmente os pacientes têm um padrão de ressonância diferente e eles quase nunca têm a banda oligoclonal positiva. Em vindo negativo o anticorpo aqui nesses pacientes, a gente tem que pensar sim em testar o anti-MOG nesses como um padrão também de acometimento relacionado a alto anticorpo presente. Então, encerrando, take home messages para ficar na cabeça. Sempre tentar topografar as lesões cerebrais como típicas. É típico de AM? É típico de NMO? Não? Então vamos investigar. Mesma coisa na mielite. É uma mielite extensa? É típica de NMO? É típica de esclerose múltipla? Sim ou não? As mielites de NMO vão se confundir com anti-MOG e provavelmente a gente vai ter que testar o anti-MOG se o AQP4 vier negativo. E por último, as neurites ópticas do mesmo raciocínio da mielite. A gente não tem muito como diferenciar do NMO, mas a gente tenta buscar essa localização e a associação com outro padrão presente de acometimento do sistema nervoso central. E aqui, para encerrar, um videozinho mostrando um caso cortesia do Dr. João Dib aqui do Rio de Janeiro, a vida real. Essa paciente não tem como dosar o anti-MOG e o anti-NMO, é caro, é difícil, ela não tem como pagar. E a gente está vendo aqui o FLAIR, o T2 e o T1 pós-contraste. E o que ela tem? Múltiplas lesões justacorticais com aspecto algodonoso. Quando a gente olha ali na região frontal, aqui na interfase caloso-septal pericaloso, a gente vê aquele aspecto que poderia ser dedos de Dawson, mas com aspecto mais tumefativo, que talvez pudesse lembrar ADEM. Então você ia ficar em dúvida se isso aqui é um ADEM ou uma esclerose múltipla que está começando
com um componente muito inflamatório. No entanto, ela tem um extenso acometimento da substância cinzenta profunda, bilateral. Reparem que existe um hipersinal mais significativo periférico, que é o que a gente vê também no T1 pós-contraste, com essa captação mais periférica, sugestiva do que eu falei de banda de progressão. Na verdade, essa paciente não tinha uma causa, né, entre aspas, definida para um ADEM. Ela teve um diagnóstico inicial de esclerose múltipla baseado naquelas lesões com aspecto mais tumefativo perivenulares ao redor do corpo caloso. Ela começou a ser tratada para esclerose múltipla e ela piorou. Então, isso aqui é uma outra dica que a gente tem que pensar sobre o anticorpo anti-MOG. Se você trata por uma coisa que não é, se você trata para esclerose múltipla e não é, ela pode piorar, como a gente vê acontecer também com pacientes que têm NMO e são tratados para esclerose múltipla. Então, na verdade, esse é o meu questionamento para vocês. Será que a gente está pronto para dar esse diagnóstico por imagem e fechar isso aqui como um caso de anti-MOG e proceder a esse tratamento? Ou a gente tem alguma outra ferramenta para tentar buscar essa positividade do anticorpo? Responde aqui nos comentários. Eu te aguardo. Quero saber se você teve algum caso de anti-MOG, como era esse padrão de imagem, se você conseguiu definir. Eu fico te esperando aqui, fico te esperando lá no Instagram, no @NeuroRadioEmPauta, e eu quero te agradecer por ficar comigo nesse vídeo e até a próxima.